em cada época da história, este Evangelho tem de falar. E cada geração precisa também, de certo modo, de voltar às origens. Porquê? Porque este Evangelho, para começar, não foi escrito em português, foi escrito em grego. Depois, foi escrito com uma mentalidade para gente concreta. E a gente precisa de ter esse quadro de referência para entender como ler. É como uma pauta de música que a gente tem à frente. Se for eu a tocá-la, vai ser uma chatice, não vai dar nada. Mas se um artista pega nesta pauta e a toca ou a canta, virou música outra vez. Acende de novos sentimentos. O Evangelho surge já num processo comunitário, em que as pessoas já receberam o anúncio de Jesus, já foram atingidas pelo seu Espírito, mas agora é preciso alimentar essa fé. E então, diz, este Evangelho é para confirmar a tua fé. Nós temos de aprender o Evangelho, antes de mais, tem de ser dado em casa. Tem de ser transmitido de boca a boca. Tem de ser vivido em comum. E o Evangelho nasce numa comunidade e deve formar comunidade. Marcos escreve, provavelmente em Roma, mas podia ser também noutra grande cidade do Império, para um público misto. Algumas coisas ele dá por descontadas, que sabem, mas depois explica os costumes judaicos, etc., como vamos ver, porque eles não conhecem. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui já está dito o projeto de Marcos. Eu vim escrever aqui. O quê? Primeira coisa, princípio do Evangelho. Princípio, estamos a começar, mas então se fosse só para isso não era preciso dizer. Bastava dizer Evangelho. Está que este princípio, vejam, conhecem outro livro que começa assim, da Bíblia, que começa assim por princípio? O Gênesis. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra era informe e vazia. Agora, Marcos diz, aqui há um novo princípio. Há uma humanidade nova, um mundo novo que está nascendo. Mas, princípio também significa, como nós, os princípios. Isto é, princípio no sentido moral, no sentido de fundamento. Este é o fundamento, Jesus Cristo é o fundamento deste novo mundo. Vejam, como os primeiros cristãos caracterizaram a palavra boa notícia. A chegada de Jesus é boa notícia. Quando a gente chega ao Evangelho e tantas pessoas dizem, mas isto é permitido ou não? Perdemos tudo. Se o Evangelho não for assumido primeiro como uma boa notícia, que bom que está aí. Então, perdeu-se tudo. Se isto não entrar e alegrar a casa, não se percebeu nada. E em Israel havia uma tradição que de facto dizia, quando chegar o Messias, vai vir um mensageiro à frente dele. E então, a comunidade agora, o que é que diz? Esse mensageiro foi João Batista. Apareceu João Batista no deserto. O deserto, antes de mais, é o tempo, vai aparecer 2 vezes aqui, também a seguir Jesus vai para o deserto, porque o deserto, antes de mais, é uma referência ao Êxodo. É a passagem para a terra. Mas é também o tempo de preparação para chegar à terra. E Israel levou 40 anos nesta passagem do Egito para a terra onde vão, a terra da liberdade, a terra onde se pode ser povo, a terra da dignidade, porque eles eram escravos no Egito. Portanto, no deserto, ou tu encontras o rosto de Deus ou dás é maluco. E os profetas, talvez são um bocadinho dos dois, mas encontraram e vêm do deserto, porque aí encontraram o Deus que lhes falou e de quem eles vão dar testemunho ao seu povo. Este é o deserto de onde vem João Batista. João Batista é apresentado precisamente como, já vão ver, como os profetas. Qual é a primeira árvore que dá flor? A amendoeira. A amendoeira
que em hebraico se chama chamar, e é a mesma palavra que o verbo chamar, que significa vigiar. Chamar porque é aquela que vigia, que está atenta para os tempos novos que estão a chegar. E lembro-me sempre, gosto sempre de ver, porque é já o anúncio de que os tempos estão mudando. A primavera está para chegar. Ainda não se vê, ainda é inverno, mas a amendoeira está anunciando. Saíam ao seu encontro da província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados confessando os seus pecados. Isto é, alguns, de facto, saíram do seu comodismo, saíram da sua tristeza, saíram do seu acomodamento e foram à procura diz, afinal, isto não é uma maldição. Afinal, pode haver um mundo diferente. Afinal, podemos construir. Desacomodaram-se, saíram. Quando o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, começa aqui. O batismo era um rito que se fazia na altura já, não nasce com os cristãos. Fazia-se, por exemplo, quando um escravo passava a ser livre. Significava mudança de vida, mudança de estatuto. Vocês continuam a ser mortais, continuam a ter problemas de saúde, continuam a ter problemas morais, continuam a ter problemas de confusão. Isto precisa de um concerto maior. Já não vai a concerto. Isto precisa de ser recriado. Eu batizo-vos com água. E essa água é muito bom, porque significa disponibilidade, abertura para entender aquilo que Deus dá. Mas Deus vai-vos dar mais do que isso, porque senão não resolvia nada. Mesmo que vocês fossem todos bem comportadinhos, melhorariam já muito este mundo. Mas nós precisamos de mais. Ele vai-vos batizar no Espírito Santo. O que é que Jesus faz neste batismo? Que era precisamente o descalçar, o sair dessa limitação que se chama pecado, que se chama erro, que se chama desânimo. Jesus não é nada disso. Por que é que ele então vem ao batismo? Ele vem ao batismo porque se tornou precisamente solidário com esta humanidade. Ele acompanha a fragilidade. Vai ser a sua característica principal. Vejam, Jesus é um alien, querem dizer em termos. Vem de outro mundo, verdadeiramente de outro mundo. E vem pôr-se ao nosso lado. Não ficou lá em cima simplesmente a chamar, ou a dar conselhos, ou a mandar a lei. Deus já fez isso tudo. Mandou frequentes vezes, foi falando pelos profetas, etc, etc. Diz, agora, nos últimos tempos, diz a carta aos Hebreus, falou-nos pelo seu próprio Filho, que veio em tudo igual a nós, exceto no pecado. Ele fez-se frágil com a nossa fragilidade. Ele que não tinha pecado, põe-se na fila dos pecadores para o batismo de João. E com isto, não é só porque ele é bonzinho e solidário. Não. O Pai a seguir vai proclamá-lo Filho de Deus, mas ele é também o homem novo. E o homem novo, Jesus apresenta-se como o projeto de homem. Querem ver como é que é um homem? Um filho de Deus pode ser homem e um homem pode ser filho de Deus. Olhem para ele. Os céus rasgaram-se. Não há mais distância entre Deus e o homem. O firmamento, no conceito da cosmologia hebraica, é uma placa que separa o mundo de Deus do mundo dos homens. Esse céu rasgou-se. É aquilo que dizia o profeta. Se rasgasses o céu e descesses, se das nuvens descesse o justo. Quando se fala do Filho, é aquele que tem os genes do Pai, que se parece com o Pai e tem a autoridade e a herança do Pai. Portanto, é o plenipotenciário de. É por isso que os israelitas não sabem dizer Ben-Ur, Ben-Zachai, filho de alguém. Eu sou a autoridade do Pai. Ele é o Filho de Deus, mas é também o Filho do homem. Filho do homem quer dizer ser humano. E como ser humano, ele é tentado. E não pode ser de outro jeito.
Porque Jesus não veio aqui fazer de conta que era fraco. Ele era fraco. Tanto que lhe fizeram o que fizeram. Ele tinha angústias. Ele sentia as pulsões daquilo que a gente considera bem de ilusão. Faz com que estas pedras se tornem em pão. Então tens poder. Então usa para ti. Então como é que é isso? Deita-te daqui abaixo, porque, claro, Deus vai mandar os seus anjos, não vai deixar que o filhinho se esmorra a cabeça no chão, não pode ser. E ora, vendo isto, vai ser o Jesus Superstar. Isso é a grande tentação. A tentação de todos. Queremos ser por um mundo de joelhos. Eu, o grande. Pediram isso muito a Jesus, quando lhe pediam um sinal. Desce da cruz e acreditaremos. Porquê um milagrezinho para eles acreditarem? Estão sempre a pedir um sinal de força. Jesus tem de discernir qual é com o Pai, qual é o tipo de Messias que ele vai ser. Qual é o tipo de Filho de Deus que eles esperam. E isto vai ser as encruzilhadas da vida toda. Na frente, os tentadores quem vão ser? Aqueles que lhe pedem sinais de poder vão ser, precisamente, os fariseus. Pedro vai ser chamado Satanás porque não quer que o Messias seja crucificado. Não aceita o Messias crucificado. A tentação de um outro tipo de Messias está constantemente presente dentro de nós. E Jesus vai para o deserto precisamente para que o seu messianismo, o seu ser filho de Deus, seja verdadeiramente do jeito do Pai.